Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui. Essa semana nós vamos falar sobre manejo reprodutivo. Vocês vão ver que daqui para frente, até a aula anterior já vai ter um volume um pouco maior de informações, as aulas duram um pouco mais. Essa semana eu vou pelo menos 2 vídeos, né? Mais ou menos acreditei que cada um fique na faixa aí de 1 hora, tá? Então a ideia aqui é abranger de uma forma mais ampla o conteúdo. Isso é uma estratégia também porque a gente tem as informações pulverizadas, principalmente quando a gente tenta, né, reunir tanto ovinos quanto caprinos num compêndio só, se torna um pouco mais difícil você achar materiais que tenham os dois. Então eu optei aqui por fazer uma aula maior, mas que ela possa aí trazer mais informações. Uma das coisas que vão aparecer aí, alguns questionamentos bem pertinentes, por que eu devo investir meu tempo, né, quando eu penso em reprodução, né, ou vou fazer o manejo reprodutivo? Será que eu devo investir meu tempo nesse manejo reprodutivo? Vou gastar meu dinheiro com isso, pensando, por exemplo, em protocolos, porque eu vou ter que fazer um uso de hormônio, ou eu tenho que fazer um arranjo ali de organização do meu sistema para ter esse manejo reprodutivo, isso vale a pena? Qual que é o impacto que eu tenho, né, do manejo reprodutivo no meu rebanho? Eu vou ter ganho de produtividade fazendo um bom manejo reprodutivo? Eu consigo aumentar aí a rentabilidade do meu sistema com o manejo reprodutivo? Esse manejo reprodutivo ele auxilia no sucesso do meu negócio? Essas são só algumas das perguntas que vão aparecer aí, principalmente quando você estiver discutindo com um produtor ou com um dono de um empreendimento a respeito do manejo produtivo. Eu acho que essas perguntas elas precisam ter respostas, elas precisam ser muito bem elucidadas no sentido de trazer para o dono, para a pessoa que administra o negócio, uma visão, né, do impacto que esse manejo reprodutivo ele tem. E por que você deve gastar seu tempo ali? Porque ele realmente tem um impacto muito grande na eficiência da produção como um todo. Tá? Então, se eu não tenho cabra emprenhando, se eu não tenho ovelha emprenhando, eu não tenho produto. E esse produto é o leite, esse produto é a carne, esse produto é a fibra que está sendo produzida. No único caso que a gente poderia falar que o manejo produtivo não impacta tanto seria até na produção de lã, porque a ovelha ela estaria com um velo até melhor se ela não tivesse gestante. Só que você não tem renovação do seu rebanho, né? Então talvez aí a produção de leite seja uma das propriedades, uma das aptidões, a produção de leite não, desculpa, a produção de fibra seja uma das aptidões onde o manejo reprodutivo ele não foi trabalhado de forma exaustiva, não foi dada a devida atenção. E essa também é uma das razões que a gente vê aí taxa de desfrute às vezes de 20%, 30% do rebanho, quando a gente olha os dados, por exemplo, do Rio Grande do Sul, porque eles não tinham essa preocupação com a reprodução, eles não estavam ali em cima buscando a ovelha com maior prolificidade, a ovelha com maior capacidade de emprenhar no menor intervalo sobre as condições ali do manejo de produção que eles estavam trabalhando. Então, essas perguntas, sem dúvida, são muito importantes. Tá? E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui faz sentido eu fazer isso? Né? Faz sentido eu trabalhar isso aqui? Faz. Tá? Então, assim, antes de mais nada, tenham claro como responder cada uma dessas perguntas. E aí vai surgir uma questão que é, então, por quê? Tá? Por que faz sentido? E aí a gente vai discutir um pouquinho a respeito, por exemplo, desse porquê, em quais sentidos. Né? O que eu preciso fazer? Então, quando a gente pensa em gastar o tempo ou investir nosso tempo, como que eu vou mexer nisso? O que eu preciso fazer dentro do manejo reprodutivo? E além do que eu preciso, é como que eu vou fazer? Né? Então, esses seriam pontos cruciais. E o por último, que é como avaliar. Então, eu preciso saber o que, eu preciso saber como e eu preciso saber como avaliar. Né? Então, o que eu faço, como eu faço e como eu avalio isso. Então, esse processo ele vai se repetir, né? Então, ele é como se fosse um ciclo. Eu preciso saber o que eu preciso fazer, como que eu vou fazer, e eu estou avaliando isso. E eu vou reavaliando isso e vou fazendo esse ciclo aí ao longo
do tempo, né, para avaliar não só o manejo reprodutivo, mas como outros manejos que são muito importantes dentro do rebanho. E aí aqui, o que eu quero trazer para vocês, né? Então, vamos pensar o seguinte, essa aula está dividida, né, numa parte de introdução. Eu vou discutir um pouquinho a importância, né, que isso tem, esse manejo reprodutivo, tentando trazer para vocês algum subsídio daquelas perguntas que eu fiz lá no início da apresentação. E aí, junto com isso, eu vou trazer um pouquinho da fundamentação, porque a gente tem questões anatômicas que são pertinentes, tanto de ovinos quanto de caprinos. Dentro disso, a gente tem algumas bases fisiológicas que são importantes de serem esclarecidas ou de trazer isso à tona para que vocês lembrem disso. E aí a gente passa propriamente para o manejo reprodutivo. E esse manejo reprodutivo ele envolve seleção dos animais, o sistema de acasalamento, né, monta natural, inseminação artificial. Dentro desse protocolo de inseminação, né, eu vou fazer protocolos de sincronização e depois eu passo para o como avaliar. E aí dentro do como avaliar eu vou ter meus índices zootécnicos. Então vejam que a gente tem aqui toda uma etapas ou procedimentos que a gente vai ter que ter muito claro aí dentro da implementação de um manejo reprodutivo. Não é simplesmente fazer o manejo, mas é importante entender, né, o porquê de eu fazer, algum conhecimento básico que ele reflete até para a gente entender os resultados ou o porquê se toma algumas ações dentro desse processo e porquê disso, né, ele precisa ser avaliado se a gente está realmente fazendo isso de forma eficiente, tá? Então, como avaliar ele passa a ser crucial. Então, sempre busquem, dentro de um manejo reprodutivo, seguir essas linhas para que a gente consiga uma implementação de um manejo reprodutivo adequado. Então, nesse primeiro momento aqui, né, nesse primeiro tópico, a gente vai trabalhar sobre a importância. E aí, quando a gente pensa em importância, né, então, se a gente for trabalhar em um exemplo bem simples, mas que traz para a gente o impacto disso, se a gente pensar um lote aqui com 100 cabras, tá? Eu vou ter um cenário 1 e um cenário 2. Nesse cenário 1, o que eu tenho aqui, né? O que eu tenho que pensar aqui nesse cenário? Então, após o período reprodutivo, que foi um período ali onde os animais tiveram exposição ou possibilidade de cruzar e estar prenha, né? O que a gente viu aqui? Então, 80% de fertilidade, 10% de aborto e 100% de prolificidade. Se a gente considerar isso, então eu tenho 100 animais, a fertilidade aí foi 80, então 80% dessas cabras estavam férteis, ou 80 cabras, e me gerou aí uma taxa de prenhez de 80, né? Então, desses 80, eu tive 10% de aborto, então eu tenho uma perda aí, né, de 80, 10% vão dar 8, e me sobrou 72. 72, né, com prolificidade 100%, significa que cada cabra prenha, ela pariu 1. Então eu tenho aqui 72 cabritos nascidos, né? Então 72 cabritos eles nasceram desse cenário construído aqui. Por outro lado, o que a gente tem que pensar, né? Vamos para um cenário 2. Nesse cenário 2, o que a gente tem aqui, né? Aquelas mesmas 100 cabras, ou um outro lote de 100 cabras, eles tiveram aí uma fertilidade de 90%, né? Então de cada 100, 90 ficaram prenhes. Dessas 90, eu tive 5% de perda, né? Ou de aborto, então elas estavam prenhes e por alguma razão elas tiveram uma perda. Se a gente fizer aí, então, se fosse 10% dava 9, 5% vão dar 4,5, né? Então vamos considerar aí 5, né? Então tinha 90, fiquei com 85, 85 para cada 100 cabras, né? 110 pariram, então aqui no caso 85 cabras prenhas, né? Que pariram. Eu tive 85 mais 10%. Então quantos cabritos produziram aí? Então, se eu pegar aqueles 85, né, mais 10%, vão me dar mais 8. Então, vamos botar mais 9. 85 mais 9, a gente tem 94 cabritos. Então, 94 cabritos nasceram disso. Vejam que desses dois cenários, o que a gente tem aqui, né, que destacar? Então, num cenário que eu tenho 22 animais, mais 22 animais e mais 13 cabras em lactação, tá? Eu tenho mais ou menos aí 13 quilos de leite a mais nesse cenário, tá? Esse seria o impacto quando eu comparo o cenário 1 com o cenário 2. Então, só para a gente fechar esse raciocínio, pensando aqui, né, do impacto que o manejo reprodutivo tem dentro da propriedade,
não só no número de animais, mas também como na questão da produção de leite, por exemplo, pensando em cabra ou mesmo pensando em ovelhas leiteiras, tá? E se a gente for pensar que o animal, né, o produto seria, por exemplo, para carne, então teria 22 animais a mais. E essa pode ser a grande diferença. Então, o manejo reprodutivo ele tem sim um impacto muito grande na eficiência, tá? Então, essa eficiência, né, ela é crucial. Então, a eficiência reprodutiva, ela impacta na eficiência produtiva. Então, lembra sempre disso. Reprodução impacta em produção. Tá? Então, para a gente conseguir produzir mais, é preciso que as matrizes emprenhem. Né? Então, a gente precisa do ciclo reprodutivo ali como um processo para que a gente consiga ter os produtos. Então, essa eficiência aqui, ó, né, essa símbolo de representar a eficiência, né, ela é muito importante, porque ela impacta na questão de dinheiro do rebanho. Tá? Então, quando a gente pensa em reprodução, e aí o manejo reprodutivo ele é o carro-chefe dessa reprodução, a gente está pensando, por exemplo, em novos descendentes, né? Então a velocidade ou o direcionamento do meu rebanho, a ampliação desse rebanho, né? E a gente vê isso hoje muito forte dentro da ovinocultura e da caprinocultura também, né? Os produtores que estão começando a ampliar seus rebanhos, estão passando aí de 100 para 200, para 300, para 400, ou mesmo buscando aí às vezes 1.000, 2.000 cabeças, né, de matrizes aí para gerar uma produção. E essa ampliação, né, ela só vai ter eficácia se a gente tiver melhoria do potencial de produção. Então a reprodução ela impacta diretamente nessa produção. E os cruzamentos eles precisam ser bem conduzidos para realmente isso acontecer. Né? Então a reprodução ela gera novos descendentes, ela possibilita ampliação e ela faz a melhoria, desde que esses cruzamentos sejam bem conduzidos. Então, quando a gente pensa aqui, por exemplo, num animal desse, né, ele tem que ser eficiente, ele tem que ter o selo da eficiência, né, porque ele é o futuro do rebanho, né, ou ele é a qualidade do seu produto final. Então, esse impacto ele é muito importante de ser avaliado se você está para a direção certa, né, de aumento, ou se você está tendo uma perda de qualidade genética, tá? Então, manejo reprodutivo, sem dúvida nenhuma, ele é muito, muito importante. E a gente cai nessa questão do impacto de um bom reprodutor, né, no rebanho. O reprodutor, sem dúvida nenhuma, ele é uma das categorias mais importantes que a gente tem no rebanho pelo impacto que ele gera. Porque um reprodutor, por exemplo, ele vai gerar aí 50, ele pode cobrir 50 animais, um carneiro, por exemplo, 50 ovelhas, um bode também, 50 cabras, às vezes até 70, 80, vai depender muito do seu sistema. Ou se eu faço coleta, por exemplo, de sêmen e formo em doses de sêmen, então eu vou ter uma amplificação da capacidade desse animal de ter descendentes. Então ele precisa ter ali uma boa qualidade genética, porque ele vai impactar muito, né, no número de descendentes que ele deixa. Então o impacto do macho, ele tem um impacto grande em função do número de descendentes que ele pode deixar aí dentro do seu sistema de produção. Então, entendido, né, essa importância, a gente passa para a questão da fundamentação. Né? Então, um pouco de anatomia e depois a gente passa para as bases fisiológicas, porque caprinos e ovinos realmente tem uma grande diferença aí comparado com bovinos. Algumas particularidades, né, quando a gente pensa, por exemplo, em ovinos e caprinos. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente olha um reprodutor, por exemplo, seja ele um caprino ou um ovino, é com relação à sua estrutura do aparelho reprodutivo. Né? Então, quando a gente olha um animal desse, né, um animal imponente, que tenha uma boa capacidade de produção, por exemplo, tem um bom desenvolvimento de testículo, tem uma qualidade exterior boa, né, e com certeza tem uma validação genética muito interessante para o rebanho, de nada vale esse exterior ou essa qualidade genética se o aparelho reprodutivo não estiver funcionando. Se tiver alguma lesão, né, que tenha ocorrido aí ao longo da vida desse animal e que impeça, por exemplo, dele ter uma boa qualidade espermática. Então, algumas coisas que vale a pena destacar dentro desse sistema reprodutivo. Né? Então, a gente tem aqui a parte do testículo escroto, né? E o testículo ele tem relação direta com capacidade de produção espermática. Então, uma das formas da gente avaliar é avaliar a circunferência, né, do testículo para ver aí animais de mesma idade, mesmo manejo, mesmas condições, animais semelhantes, né? Que um tem um testículo
maior do que o outro, ele vai ter maior capacidade espermática. Tá? Então é importante que a gente tenha essa mesma base para fazer essa comparação, mas é uma forma aí de seleção, que seria a circunferência do testículo. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, né, que essa estrutura, que é a cauda, o corpo e a cabeça do epidídimo, né, então são estruturas que vão fazer aí a condução, né, dos espermatozoides. E aí eu tenho o vaso deferente, onde vai fazer essa condução, e a gente chega para as glândulas anexas aqui, a vesícula seminal, próstata, glândula e a uretra. E no caso da uretra, é muito importante falar que a gente tem esse S peniano. Tá? Então, esse S peniano, e aí depois o pênis e o prepúcio. Né? Então, esse S peniano ele é um grande problema, por exemplo, em machos, né? Tanto caprinos quanto ovinos. E é muito comum a gente ter, por exemplo, um problema, por exemplo, de formação de cálculo, né? Ou pedras aqui na bexiga. E esse animal, quando ele vai expelir, essa pedra ela acaba parando aqui nessas curvas, né? Então eu tenho vários canais de constrição. O próprio prepúcio aqui, ou esse processo uretral aqui, ó, ele vai ser canais aí de estrangulamento. A gente tem problemas, por exemplo, de urolitise, tá? Essa é um problema, é um distúrbio metabólico que gera aí um grande problema para os animais, que é essa retenção dessas pedras, e o animal muitas vezes vem a óbito, ou você tem que fazer alguma cirurgia ali, o que inviabiliza posteriormente a reprodução desse animal. Tá? Então, lembre muito bem dessa questão do S peniano, tá? Porque isso é uma característica tanto de caprinos e ovinos, dos machos, que representa aí um problema, por exemplo, com relação aos cálculos renais. Tá? Aqui é só o processo uretral, né, mostrando também que ele é um local que muitas vezes, quando o animal tem problemas, às vezes acaba fazendo um corte aqui, e essa flexura sigmoide, né, o S peniano, que é o grande problema que a gente tem. No caso das fêmeas, né, então a gente tem aqui a estrutura dos anéis cervicais, que é o que mais chama atenção e é diferenciado. Existe uma diferença grande também de ovinos, né, de ovelhas para cabras. A ovelha ela tem os anéis cervicais muito mais tortuosos do que é a cabra. Tá? Então existem algumas técnicas de inseminação que tentam vencer essa barreira, e aí depois a gente vai discutir um pouco mais dela. Você tem o corpo do útero, os cornos, a tuba uterina, né, e aqui o ovário. Então, seguindo uma estrutura anatômica semelhante, mas essa diferenciação dos anéis cervicais, eles são muito importantes da gente conhecer. No caso aqui, ó, esse é um anel cervical de uma ovelha santinês, né, onde foi feita a secção. E aí você consegue ver aqui, ó, como é que isso é tortuoso. E aqui foi aplicado um gel de silicone aqui para mostrar como é que esses canais são difíceis de você... São barreiras, né? Então, para você passar aqui um aplicador de inseminação, isso aqui fica muito difícil, tá? Então, todo esse processo aí torna mais difícil você usar, por exemplo, hoje uma inseminação artificial em ovinos. Então, o que ela tem de característica? Ela é longa, fibrosa, né? Essa questão tubular aqui ela é bastante contorcida, né? Vão ser de 4 a 7 anéis. Você tem barreira física. Além dessa barreira, né, de contaminantes, que ela vai servir de uma barreira física de contaminantes externos, né? A forma ela é influenciada por raça, idade e número de partos. Aqui até tem um slide bem interessante, tá? Esse aqui é um trabalho que ele fez uma classificação, né, quanto a esse grau de dificuldade. Então vejam aqui que existe uma variabilidade aí, né, dessa dificuldade de você passar o aplicador dessas cérvicas, ou uma diferença entre elas muito grande, né? Então a gente vai ter aí animais que são mais fáceis de você passar em um aplicador, e animais que são mais difíceis, né, que tem uma cervix mais tortuosa e mais complicado de você fazer de vencer essa barreira. Então isso gera para a gente um grande desafio, por exemplo, na ovinocultura, com relação às práticas de inseminação. Tá? Então essa sem dúvida é uma das dificuldades que nós temos aí com essas tecnologias de reprodução, porque a forma convencional, por exemplo, como é feito em bovino de leite ou bovino de corte, que é a aplicação, né, via aí um equipamento de forma direta para a ovinocultura, esse processo ele já é um pouco mais complexo, e muitas vezes também isso tem um pouco também dentro da caprinocultura, mas a ovina é mais forte essa situação.
Então, esse aparelho reprodutivo peculiar, né, torna uma grande diferença aí em relação às outras espécies, aí, bovinos principalmente. Então, o sucesso aqui das técnicas de acasalamento, elas estão relacionadas muito do uso aí, ou não, né, da inseminação, e a gente vai discutir um pouquinho para frente. Tá? Então, muitas vezes o acasalamento ele é feito de forma natural, em dificuldade dessa transposição e dessa barreira, quando a gente pensa em ovinos, né, no sistema de reprodução. Então aqui é só trazendo, elucidando isso, né, que se for um aplicador que ele teria que fazer essas curvas, isso é muito difícil de acontecer. A gente não tem um equipamento que faça isso de uma forma muito simples. Outras particularidades, né, que a gente pode falar aqui a respeito de ovinos e caprinos, né? Então aqui, ó, se a gente for pegar, né, o reprodutor aqui, o bode, né, então que é um Kalahari, você vai ver que a estrutura é muito semelhante, né? O S sigmoide aqui também, a flexura sigmoide. Então, de maneira geral, eles são muito semelhantes. Tá? Aqui é só um exemplozinho, né, desse processo de formação aí do sêmen, né? Então, você tem aqui a demonstração aqui de como é que funciona esse processo. Tá? Depois eu vou passar para vocês o link aqui para vocês acessarem. Tá? Então, como é que é formado aqui, né? Eles vão formar nesses túbulos seminíferos e depois eles vão ser conduzidos aí, armazenados lá na cauda. Quando a gente pensa aqui no aparelho reprodutivo feminino, né? Então, no caso aqui da cabra, você vai ter então, né, esse processo de liberação e esse óvulo ele vai chegar até uma parte onde ele vai ser fecundado. Né? Então, esse é um outro aspecto importante aí do aparelho reprodutivo. Nesse caso aqui, ó, são as cérvixes, né, de um caprino aqui, na verdade é uma cabra resultando de um cruzamento aqui, e no norte do Brasil. Né? Então podemos dizer aqui que é uma SRD, e vejam que você tem também esses anéis cervicais, como eu mostrei para vocês lá na de ovelha, mas eles não são tão tortuosos quanto é a de ovelha, tá? Mas existe também essa dificuldade de transposição. Então, só mostrando aqui um esqueminha, né, dessa parte da reprodução aqui, ó, o que a gente tem que pensar, né? Então, nesse cruzamento, você vai ter aqui a deposição do sêmen, né? Então, você tem um pH ácido aqui, e esses espermatozoides aqui, eles vão vencendo essa barreira, né, das cérvixes, né, desses anéis cervicais. E aí você tem toda uma alteração de pH, né, um pH mais alcalino, que vai fazendo toda uma seleção. E esses espermatozoides eles vão passando essa barreira, né, até chegar ali no corpo do útero. Posteriormente, né, você vai ter aí um pH, ele vai mudando ao longo desse tempo, né, e esses espermatozoides eles vão percorrendo cada uma dessas porções. E o que você tem aqui, né? Um direcionamento aí, eles vão para os dois lados, né? E um lado que vai ser, vai ter os óvulos, e a partir do momento que ele consegue passar aí, né, por esses túbulos seminíferos, você vai ocorrer a fertilização, tá? Então, dentro desse processo, até ele encontrar aí, né, o óvulo e poder fecundar aí esse óvulo, né? Então, você tem aí todo um caminho a ser percorrido, e isso é extremamente importante quando a gente pensa na questão, por exemplo, das tecnologias hoje de reprodução, dependendo da forma como que você fizer. Isso vai impactar aí na quantidade e qualidade que está chegando aí desses espermatozoides. Né? Então, o local de deposição, de acordo com a metodologia, vai impactar diretamente. Dito isso, dessa questão de particularidades, algumas dúvidas aí que podem surgir, depois a gente vai ter um momento oportuno aí para tirar essas dúvidas. Algumas bases fisiológicas da reprodução, que são muito importantes, né? Uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de ovinos e caprinos é quanto à relação da estacionalidade reprodutiva, né? Não existe uma estacionalidade reprodutiva, essa estacionalidade ela é dependente do fotoperíodo, né? Então isso influencia ali no momento que o animal vai ciclar, se ele vai estar em ciclo estral, né? Se ele vai estar ovulando, né, de forma fértil. E
consequentemente, você vai influenciar aí nesse período de gestação. Então, quando a gente pensa, né, nessa estacionalidade, se está ou não está, né, se ela está no período fértil, a partir do momento que ela está no período fértil, ela começa a ter o ciclo estral. Se ela tem um ciclo estral, ela está produzindo óvulos, e esses óvulos, desde que sejam fecundados, eles vão ter, então, ela vai desenvolver uma gestação. A partir do momento que você tem essa gestação, né, e ela vai parir, aí você vai ter todo aquele período de recuperação, que é o período pós-parto ali, que é o período de puerpério, tá? A gente vai falar um pouquinho mais específico disso depois. E isso vai retornar, né, ao processo aqui de ciclo estral. Então, o que a gente está olhando, né? Então, a estacionalidade ela influencia no ciclo. A partir do momento que esse animal está ciclando, né, se ele tiver fecundação, ele vai desenvolver gestação. A partir do momento que ele consegue chegar até o final da gestação, ele vai parir, ele vai ter um período de recomposição ou de recuperação. E esse período ele termina quando esse animal começa a ciclar novamente, né, com um ciclo aí que seja óvulo fértil, capacidade para desenvolver nova gestação. Então, esse processo, né, o conhecimento dessas bases fisiológicas, elas são importantes para a gente entender a eficiência desse sistema. Tá? Então, estacionalidade, ciclo estral, período de gestação e puerpério são fatores ou são tópicos extremamente importantes que a gente entenda aí, né, com bastante profundidade para entender o manejo reprodutivo. E, adicionalmente, né, o que a gente vai ter? Esse puerpério aqui, né, que o animal gerou um indivíduo, esse indivíduo ele vai desenvolver até ele chegar numa idade onde essa idade torna ele apto, né, a ter aí a sua gestação. Então, a gente tem aí para fechar esse ciclo, né, a puberdade, que seria o animal jovem, que ele chega até um determinado momento que ele está com capacidade de apresentar aí o estro, né, então ele ter desenvolvimento do ciclo estral de forma fértil e com capacidade para manter aí a gestação. Então, todos esses aspectos, né, se a gente for olhar aqui, eu fiz a questão de fazer como se fosse um triângulo aqui invertido. Isso vai culminar aqui no final com a volta do ciclo estral. Esse ciclo estral ele vai se desenvolvendo. Né? Então esse é o caminho aqui para que esse processo ele ocorra, né? Seja ovino ou caprino. Tá? Então é muito importante que vocês tenham isso bem claros. Algumas características, né? Então caprinos e ovinos eles são poliéstricos, estacionais, de dia curto. Né? Então a gente tem aqui uma capacidade de ovulação de mais de um óvulo, né? Então eles podem representar partos duplos, triplos, quádruplos e muitas das vezes até tem casos aí na literatura de 6, 7, tá? Que não são comuns, mas a gente vê aí normalmente 2, 3, é bem comum. Essa questão da estacionalidade, né? E essa estacionalidade ela está relacionada com dias curtos, né? Então o encurtamento dos dias ela influencia na capacidade desses animais em reprodução. Então o que a gente tem que pensar aqui, né? Quando a gente pensa em dias curtos. Então a gente tem aqui nosso planeta, existe uma certa inclinação, né? Então aqui ó, norte e sul. Então você tem aqui um determinado período, a gente vai ter aqui 12 horas. Depois de determinado período a gente vai ter 15 horas de luz para cá e 9 horas, então a gente tem aí um período, né, onde a Terra ela vai rodando e essa mudança de duração do dia fica mais forte, né, seja os países que estão mais ao sul ou mesmo os países que estão mais ao norte. Quando a gente pensa em países que estão mais, né, no centro, essa variação de dia ela praticamente não ocorre. Tá? Então, é um ponto importante que é uma característica da posição que você está, né, no globo terrestre. Aqui eu só trouxe, né, uma apresentaçãozinha aqui, um esquema que mostra essa questão aí da variação, né? Então, se a gente for pensar o que a gente tem aqui, ó, o Sol, né? E aí você tem aqui toda essa rotação, né? Então, quem que está rodando aí em volta do Sol, né? É a Terra. Então, lembrem disso. E essa rotação é o que? Um ano. E ela, ao longo disso, né, ela ainda roda entre elas. E essa rotação aqui entre elas, a gente tem a questão do 24 horas, né? Então você vai ter momentos onde vai ter baixa luz e alta luz, e isso se inverte também, tá? Então
é importante que a gente entenda essa variação de luz, né? Então isso vai mudar à medida que esse Sol vem caminhando em volta. Vejam que aqui, ó, ela está mudando, ó. Onde está aqui, por exemplo, no equinócio, que é mais ou menos onde você tem aqui uma mesma quantidade de luz no centro e uma equalização deles. E à medida que você vai mudando, vejam que a luz aqui, ela vai diminuindo e aqui vai aumentando. Então a gente começa a chegar no verão para cá e no inverno para cá, tá? Então, de certa forma, essa é a principal razão que a gente tem aí para essa variação de luz, né? Ao longo dos 365 dias e ao longo dessas diferentes épocas do ano. Vamos só mostrando isso. Está no verão e aqui a gente está no inverno. E a grande questão é que você tem toda uma alteração da luz, né? Ela vai alterar aí na questão de temperatura e no desenvolvimento aí das vegetações, né? Então, se tem mais luz, mais água, menos luz, menos água, ou isso vai variar, tá? Então, você tem todo um impacto aí na biosfera de acordo com essas mudanças climáticas, tá? Então, é importante pensar isso porque isso vai impactar diretamente aí no desenvolvimento, né, dos animais ou as estratégias de sobrevivência deles em função dessa luminosidade. E aí, o que a gente tem que pensar, né, durante esse processo? Né? Então, quando a gente pensa aqui na estacionalidade reprodutiva, e aí eu vou ter aqui os meses do ano, né? Então, janeiro até dezembro, e eu tenho aqui a duração do dia, né? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, que é o que eu estava mostrando naquele esqueminha lá, é que o Sol ele tem essa característica no nosso caso, né? Então, nós estamos pensando aqui, né, no caso do Brasil, por exemplo, o que está acontecendo? Então, lá em janeiro eu tenho uma alta incidência de luz, né? Então, com duração aí de 14 horas de luz por dia, e essa luz ela vem diminuindo, né, até chegar aí no menor dia, né, que seria aí em torno de 20 a 21 de junho, né? Então esse é o menor dia do ano, e aí a gente volta a subir de novo até o maior dia do ano, lá que vai estar mais ou menos aí entre 20 e 21 aí, 22 de dezembro. Então esse seria a questão da luminosidade. E aí o que a gente pode demonstrar, né? Então a porcentagem de animais que estão em estro, né, ao longo do ano. Então o que a gente vê aqui, né, nesse esqueminha aqui? A gente vai ver aí que à medida que você sai de janeiro aqui, ó, mais ou menos em torno de 60%, a gente vai chegar aqui a 100% dos animais em estro. E à medida que isso vem caminhando aqui para agosto, setembro, você tem praticamente uma estacionalidade muito clara aí, né, dos animais não apresentando estro. Então eles não estão ciclando, tá? Então isso tem uma relação direta com a questão da luz, né, influenciando ali na parte hormonal desses animais. Bom, eu acho que isso é uma questão muito importante quando a gente pensa na estacionalidade. Tá? E aí o que a gente poderia dividir? Né? Um período aqui de estacionalidade, propriamente dito, né? E um período aqui de anestro estacional. Além disso, né, se a gente for segmentar esse período aqui de fevereiro, né, do meio de fevereiro até próximo aqui de junho, seria o período de maior fertilidade, ou o período ideal aí para que esses animais sejam emprenhados, né? Então, naturalmente, você vai ter aí, né, sistemas convencionais que não fazem uso de nenhuma alteração do ciclo estral, animais emprenhando nesse momento e uma dificuldade de emprenhar em outros momentos do ano. Então, é normal você ter aqui uma concentração de partos nesse período, uma concentração de gestações nesse período do ano, né? Consequentemente, se você for ver, a gestação ela dura em torno de 5 meses, então se você for pegar aqui, ó, março, abril, maio, junho, julho, você teria mais ou menos uma concentração de parto nesse período aqui, ó. Tá? Então esse período do ano, normalmente aí de início de agosto, setembro, é onde a gente vai ter uma grande concentração de partos, tá? Então seria um resultado dessa maior fertilidade dos animais, ou essa estação natural, né, de fertilidade dos animais.
E como é que a luz, né, influencia na atividade reprodutiva, né? Então, por que que essa variação aqui, ó, ela está influenciando nessa atividade reprodutiva, né? Essa é uma das coisas que a gente tem que pensar, né? Por que que essa luzinha aqui, ó, ela está influenciando diretamente esse animal a se ele apresenta ou não apresenta estro? O que que a gente tem que pensar, né, com a questão da luz e do escuro, né? Porque existe uma relação direta entre luz e escuro na parte hormonal desses animais. Esse animal, né, ele tem dentro da estrutura dele lá na parte do cérebro uma glândula, né, que é a glândula pineal. Essa glândula pineal, né, ela vai ter a luz tem um efeito negativo sobre ela e o escuro tem um efeito positivo sobre ela, né? Então o escuro ele age de forma a estimular a produção e o sol ele a inibir essa produção, essa capacidade produtiva da glândula pineal. E a glândula pineal ela é uma produtora de melatonina. Então, se a gente for pensar sobre esses dois aspectos que eu coloquei aqui, o que a gente tem que pensar? Quando eu tenho dias muito longos, eu estou fazendo com que essa glândula pineal ela não seja ativa e ela não produza melatonina. Em contrapartida de noites longas, né? Então, quando eu tenho dias curtos e noites muito longas, eu tenho uma melatonina extremamente alta, porque a glândula pineal ela está com alta capacidade produtiva, né? Ela está com alta atividade. Então, isso é um ponto importante, porque essa melatonina ela tem aí um papel muito importante no hipotálamo, tá? Então, no eixo hipotalâmico hipofisário, aonde o que ela vai fazer? Ela vai estimular a produção de GNRH, que estimula a glândula pituitária e que estimula a produção de FSH e LH. Se vocês puxarem pela memória, o FSH e o LH são os principais hormônios que estão envolvidos durante o ciclo estral. Nós vamos falar isso com mais profundidade, mas lembrem sempre que o FSH e o LH eles são muito importantes dentro do processo do ciclo estral. E isso vai o quê? Fazer a modulação se o animal está em estro ou se ele está em anestro, né? Então, quando eu estou nesse cenário aqui de alta luz, eu não tenho toda essa produção, consequentemente eu vou ter um anestro. Se eu estou nessa questão aqui, eu tenho um aumento, né, da produção de melatonina, consequentemente um estímulo, e aí eu vou ter aqui o estro, tá? Então, essa relação entre dia e noite ela é muito importante nesse eixo hipotalâmico hipofisário. Quais são as consequências, né? O que a gente tem de consequência dessa relação do sol ou da noite aí com esses animais? Então a gente vai ter aqui uma irregularidade na oferta dos produtos, né? Então quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, percentual de ovelhas ciclano, quando a gente olha ao longo do ano, né, a gente vai ver aqui uma grande concentração aqui em março, abril e maio, e isso cai, só que é importante lembrar que existe uma diferença grande entre raças. Eu vou ter raças que são mais e raças que são menos estacionais. Existem raças hoje que são consideradas não estacionais. A Santenese é uma raça considerada que não tem essa estacionalidade, que ela teria aqui ciclo, né, estral ao longo do ano. Mas é lógico que vai existir aí uma certa queda, mas isso, algumas raças são mais proeminentes, né, do que outras raças. Aqui, ó, só para vocês terem noção, por exemplo, ó, o número de animais abatidos, né, ao longo aqui do ano e o preço, tá? Então o preço aqui ele praticamente se mantém estável, mas o que a gente tem aqui, ó? Quando a gente chega aí, ó, em junho, julho aqui, né, agosto, setembro, outubro, ó, a gente tem uma grande quantidade de animais abatidos, tá? Que é fruto dessa estação aqui, ó, muito forte aqui no começo do ano, tá? Então essa estação muito forte no começo do ano, ela gera aqui uma sazonalidade do produto lá, que o animal ele tem, né? No sistema de produção tem. Então é só mostrando que a estacionalidade ela gera, né, uma irregularidade da oferta dos produtos. Outra coisa que a gente tem que pensar aqui, né, diferentes localidades. Então, aqui eu tenho praticamente nenhum efeito estacional, aqui eu tenho um efeito marcante da estacionalidade, e aí a gente tem a questão da raça, né? Então eu vou ter raças que são estacionais, de forma muito proeminente, né, e raças que não são estacionais. Existe toda uma discussão aqui a respeito de se você pegar uma raça não estacional e colocar ela nessa região, se ela vai se tornar aí estacional, tá? O que muitos dos trabalhos mostram é que, por exemplo, a Santenese ela consegue ciclar, mesmo estando nessa região.
tá? E esses animais, quando eles passam para cá, né, eles também tendem a apresentar aí estro o ano inteiro. Tá? Então esse seria um ponto aí para a gente pensar na raça. Aqui, ó, só mostrando, né, a porcentagem aqui, ó, número de estros em diferentes raças. Então você tem aqui, ó, você tem praticamente aí uma constância. Lógico que setembro, outubro, dezembro que você tem uma variação. Suffolk isso fica muito mais claro, ó, essa queda. O Romney Marsh também, ó, é uma raça inglesa, né? Isso fica bem evidente, tá? Então, assim, só para voltando aqui, mostrando, né, essa variabilidade de raça, tá? A gente vai ter raças que são mais estacionais e a gente vai ter raças que são menos. Então aqui eu estou mostrando o centenês, mas com ressalva, existe queda da quantidade de estro mesmo nessa raça, e isso fica muito claro aqui, ó, setembro, tudo, você tem uma perda aqui, né, da quantidade de estro em relação, por exemplo, a maio aqui, ó, que seria o principal. Tá? Então, Suffolk, por exemplo, é uma raça também estacional, Romney Marsh também. As variações, né, do estro aqui, ó, em uma raça aqui, né, de Caprino Sunny, né, a raça que a gente tem no setor, é uma raça produtora de leite. E vejam que mesmo essa raça, né, lá no norte, né, no nordeste aqui, ó, ela apresenta uma estacionalidade em relação ao longo do ano, tá? Então esse animal, mesmo lá numa condição onde a gente tem luz, eles estão apresentando aí uma certa estacionalidade, tá? Então uma das coisas que vai influenciar muito é a oferta de alimento, uma série de coisas que vai impactar também na capacidade de mostrar estro, tá? Então isso é importante. E aqui, ó, mostrando, por exemplo, a questão de aqui, ó, março, abril, maio, né? Então é uma estação reprodutiva, a quantidade de testosterona, isso aqui em machos, tá? Então aqui, ó, em caprinos alpino, né, machos, então são bodes aqui, alpino, tá? Em condições de clima tropical, mostrando aqui, ó, que eles vão ter maior quantidade de testosterona nesse período do que nesse período aqui de anestra. Então aqui o animal, né, o macho também tem uma diminuição de libido, uma diminuição de capacidade espermática que influencia também, né? Então se você junta essas duas situações, né? Então a cabra não está dando cio e o macho que ele está perdendo capacidade espermática, está perdendo libido, então a chance de ter uma gestação é muito baixa, tá? Então isso é um fator muito importante da estacionalidade. E aí a gente chega no ciclo estral, né? Então o que a gente tem que pensar aqui no ciclo estral? Primeira coisa, o que é ciclo estral, né? Então o ciclo estral aqui, ó, ele é o intervalo, né, de um estro a outro estro, ou de um cio, né, onde o animal aceita mota, até onde o animal aceita mota. Então esse seria aí o ciclo estral. Você vai ter uma fase, né, que é um corpo lúteo, tá? E esse corpo lúteo em algum momento ele vai ser regredido e eu vou ter uma fase folicular. Então essa é a base tanto de ovinos quanto de caprinos. Então tem os dois estros, né? Então é um intervalo entre os dois estros, é o ciclo estral, eu tenho uma fase de corpo lúteo, uma fase folicular. O que a gente tem aqui, né? Nas cabras vão durar aí 21 dias, tá? Esses 21 dias, né, é o intervalo daqui até aqui, tá? Com um período de fase lútea e um período de fase folicular. E na ovelha, né, a gente vai ter 17 dias. Então lembrem dessa diferença: 21 dias na cabra, 17 dias na ovelha. Então seria uma diferença do ciclo estral. E aí essa diferença, né, ela impacta diretamente, por exemplo, na estação de monta, na questão de como que você vai fazer a aplicação das tecnologias de reprodução. Comportamento do cio, né? Então é muito característico e existe uma diferença grande quando a gente olha, né, o cio, por exemplo, de uma cabra. A cabra é muito claro quando ela está no cio, ela vai alterar de forma muito drástica o seu comportamento, ela vai ter muito mais ali a demonstração de inquietação, de ficar montando na outra. Então é muito fácil identificar uma cabra no cio. Mas de maneira geral, o que a gente vai ver isso aí o que é a característica do estro, né? Então o animal aqui ele tende a parear com a fêmea, né? Então aqui eu tenho um carneiro, ele está pareando, ele vai normalmente cheirar, ela vai urinar para demonstrar se está ou não está no cio.
ela vai ter esse comportamento de olhar para trás e principalmente o comportamento do estro é aceitar a monta. A partir do momento que esse animal conseguiu montar, é caracterizado aí como estro. Tá? Então, essa questão de cheirar, né, o reflexo de Fleming, tá? É muito característico aí, o animal está buscando os feromônios, ele vai ter essa aproximação, ele vai ter ali uma certa agressividade e o cio, né, a determinação aí, né, segundo o Gordon, que é o principal aí que a gente segue da questão de definições reprodutivas, a gente tem aqui, esse é o momento, né, do cio, quando o animal está aceitando a monta. A questão do ciclo estral, né, o que a gente tem que pensar? Então aqui é o estro, né, e ele vai vir aqui combinar com outro estro. A partir do momento que o animal ele dá o estro, ele deu um pico de LH, então essa é a caracterização aí do estro, né? Então ele vai ovular. Então quando o animal dá o estro, né, ele aceitou a monta, o que aconteceu? Ele mostrou se o animal estava aceitando a monta, esse estro ele é fruto desse pico do LH, ele ovulou. Então eu tive a ovulação, esse é o primeiro estágio, né? Então vamos colocar aqui o dia 0 lá. A partir do momento que essa ovulação ocorreu, o que acontece? Eu tenho aqui o estrógeno, ele vai ficar oscilando aqui, mas em concentrações muito baixas, e ele dá o seu pico aqui de estrógeno mais ou menos acima de 13 dias ali, até culminar lá nos 17 dias, no caso aqui eu estou usando o exemplo de uma ovelha. Tá? Junto com essa ovulação, o que vai acontecer? A formação do corpo lúteo. Esse corpo lúteo, então, ele vem crescendo, 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 né, até chegar a um ponto aqui que ele começa a regredir. Tá? Então tem uma regressão do corpo lúteo. Além disso, né, o corpo lúteo ele é um produtor de progesterona. Então, à medida que ele vem crescendo, a progesterona ela vem aumentando. Tá? Então ela vem aumentando, 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 até um determinado momento que culmina mais ou menos com o momento que o corpo lúteo começa a regredir, começa a cair progesterona também. Junto com isso, né, aí a gente entra lá na questão do FSH. Então o que a gente tem aqui? Ó? FSH baixo, ele deu um pico, deu outro pico e ele dá um pico maior. Tá? O que é o FSH? Né? Ele é o folículo estimulante. E o que vai acontecer com os folículos? Né? Ele deu um pico, dá uma onda, deu o pico da segunda onda e do terceiro pico da terceira onda. Como essa onda é maior, normalmente aqui culmina, né, com a ovulação, que ela está dependente de mais algumas coisas. Mas vejam que mais ou menos aí a ovelha e a cabra ela vai ter de 3 a 5 ondas, tá? Então são ondas de desenvolvimento do folículo, o folículo cresce, cresce, depois ele regride, cresce, cresce e regride, cresce, 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 até o momento que ela vai ovular. Aqui ó, a gente tem um pulso de LH, tá? Mas são aqui oscilações. Aqui a gente já tem um outro pulso de LH um pouquinho maior, tá? E esses pulsos de LH eles vêm junto com um pico aqui de PGF2-alfa, que é a prostaglandina. Tá? A prostaglandina ela faz a lise do corpo lúteo e faz com que esse corpo lúteo regrida. Junto com isso eu tenho o pico desse FSH, né? E ele faz o folículo estimulante, então o folículo ele vem crescendo, tá? E aí, a partir do momento que a gente tem essa quebra da dominância, né, e a progesterona cai, porque ele é produzido pelo corpo lúteo, a gente tem aqui um pico de LH, né, semelhante a esse, e aí eu tenho o quê? A nova ovulação. Então, esse contexto, né, de desenvolvimento aqui, ele é muito importante. Lembra que eu falei da questão da fase folicular, né, e é uma fase de corpo lúteo, né, que é esse desenvolvimento aqui. Esse corpo lúteo chega até um determinado momento, mais ou menos aqui em torno de 10 dias, ele começa a regredir. E a partir disso a gente começa a ter essa fase folicular, né, que vai de 10, 11 dias, até aqui 12 dias, muito claro, até os 17 dias que combinam com a ovulação. Então isso é a dinâmica do ciclo estral. Então vejo que tem muitos hormônios, muita coisa acontecendo dentro do animal para que no final a gente aqui tenha, né, essa ovulação. Vai culminar aí com a ovulação. Então assim, é um processo complexo, né, não é um processo simples, que tem várias coisas que vão influenciar. Uma das coisas que está influenciando, por exemplo, a concentração de LH e FSH é a luz, né, que a gente viu. Se a luz está funcionando, está tudo certo, a gente vai ter aí esse processo. Desde que a nutrição esteja adequada, o animal não esteja em desafio sanitário, esse processo tende a ocorrer. Tá? Então esse animal vai ovular. De maneira muito semelhante, isso vai acontecer, né, na cabra. E então assim, eu estou seguindo aqui só um exemplo para vocês lembrarem de como é que isso funciona. Tá? Então, esse esqueminha aqui.
trazendo para vocês aqui então esse esquema do pico de LH, progesterona, aí a gente tem aqui a PGF2-alfa, pico de LH, ovulação, né, o estradiol aqui flutuando. Esse aqui é uma revisão, né, foi publicado em 2011 lá no Animal Reproduction Science, e ele traz exatamente essa dinâmica aí do ciclo reprodutivo de caprinos, né? Então ele mostra aqui com muito detalhe, né? Então a parte folicular, né? Então você vai ter o desenvolvimento do corpo lúteo e a parte folicular. Então tem o corpo lúteo e depois a fase folicular, né? Então aqui ó, a fase luteal, né? Que é do corpo lúteo, e a fase folicular. Então mostrando, né? E aí tem a classificação aqui de proestro, estro, metaestro, diestro, proestro e estro, né? Então você teria aqui a ovulação, que seria o dia 0, né, que é o dia 1. Então, ovulou, forma corpo lúteo. Aí eu tenho as ondas de folícula. Vejam aqui que o trabalho traz até 4 ondas. E essas ondas têm mais de um folículo, né? Então, a questão do poliéstrico, né, são várias ovulações aqui, ou mais de um óvulo, né, que pode ser fecundado. E toda a parte de hormonal, né? Então a progesterona, depois ela regride, e se vejam que ela regride em função da prostaglandina, então a PGF2-alfa, ela é uma forma aqui, né, de você sincronizar, depois a gente vai ver isso lá na parte de manejo reprodutivo, especificamente, né, os manejos. A PGF2-alfa ela tem essa função de fazer a lise do corpo lúteo, consequentemente ela desencadeia todo o processo aqui para ovulação. Tá? Então, só demonstrando aí, né, de maneira semelhante o que a gente viu lá em maior detalhe em ovinos, a gente tem também caprinos, lembrando que a gente tem aqui, né, os 21 dias, lá era 17 dias. A outra questão, né, e aqui também é outro trabalho também que foi publicado na mesma revista, né, só que aí com o ciclo reprodutivo de ovinos, né, a questão das ondas aqui, né? Então ele traz para a gente aqui 3 ondas, lá nós estamos vendo lá 4 ondas. Tá? Então esse número de ondas eles vão variar aí entre as espécies. Então, só mostrando aqui, ó, 3 a 4 ondas, então você vai ter aqui também 4 ondas, tá? Então em ovelhas aqui, ó. E a questão do folículo, né? Então eu tenho aqui um folículo primário, ele vai aqui para a parte secundária, do início, final, e ele vai mudando, né, até você ter a ovulação, ovulou, né, então esse é o óvulo que vai embora, se ele for fertilizado ou não, e eu tenho a formação do corpo lúteo, e esse corpo lúteo que vai ser o produtor de progesterona. É muito importante a gente entender isso aí, tá? Como é que isso funciona, né, esse corpo lúteo aí. Só trazendo também um esqueminha aqui, né, da questão da fertilização. Então, o que a gente tem aqui, né? O ovário lá, você vai ter lá o primário, né? O ócito primário. E aí você vai ter o desenvolvimento, né? Das células foliculares. Então, ele vem crescendo, né? Então, você tem toda aquela dinâmica lá de crescimento do folículo, né? E até chegar o momento, né? Que ele vai ovular. Então, vejam aí que você vai ter aí o processo de ovulação. Tá? Então, ovulou, ele vai cair lá no infundíbulo, e aí você tem a formação do corpo lúteo, né? Então, a ovulação aí, ó, de 24 a 36 horas após o estro. Então, isso é uma coisa importante, porque isso determina qual que é o momento ideal de você colocar para cobrir, tá? Isso é um manejo prático que está relacionado com essa questão do momento da ovulação, tá? Então, isso é um aspecto importante para a gente pensar. Regressão do corpo lúteo, formação de um novo, né? E aí ovulação novamente, né? Então, sempre que não houver fertilização desse óvulo que está sendo liberado, você vai ter aí o crescimento, depois regressão, ovulação. Então, esse é o ciclo estral que ele vai ocorrendo aí de 17 em 17 ou de 21 em 21 em cabras. Tá? Então, é importante pensar nessa questão aí da ovulação. E aí, se o animal ficar prenho, né? Então a gente está falando aí de 150 dias de produção, e o corpo lúteo é um responsável pela produção da progesterona para a lactação aí
pequenos ruminantes, tá? Depois a gente vai falar disso também mais para frente, mas lembrem disso, que ele é responsável pela produção de progesterona durante a gestação, tá? Esse corpo lúteo mais a placenta. Então, essa diferenciação, né, 17 ou 21 dias, 17 para ovelha e 21 dias para cabra. O que a gente tem na prática, né? Então, se deu cio de manhã, você vai fazer a cobertura no final da tarde e manhã do dia seguinte. Lembra que é de 12 a 36 horas. Então, essas coberturas após o cio são muito importantes, tá? Então, se ela deu cio à tarde, você vai fazer a cobertura no dia seguinte ali, para dar essas, pelo menos aí 24 horas, você ter 2 chances de emprenhar, tá? Então, ovulação de 12 a 36 horas e dentro disso, né? Então, ela dá o cio, ovula, e aí você vai ter 12 a 36 horas, tá? Então, é importante pensar isso porque, né, essa viabilidade do óvulo aqui, ele dura aqui de 12 a 24 horas, tá? E a viabilidade do espermatozoide de 12 horas. Então, se fertilizou, né, então a gente teve toda essa questão, o animal estava num período de fora da estacionalidade, então ele estava ciclando, ele fez todo aquele processo do ciclo normal, ele ovulou e houve a monta, né, houve a fertilização, esse espermatozoide encontrou com esse óvulo e fertilizou. Se isso aconteceu, se isso não aconteceu, né, o ciclo se repete. Se isso aconteceu, né, a gente passa aí para uma gestação. Então, lembra disso, fertilizou, gestação. Não fertilizou, inicia o ciclo até esse animal aí ser fertilizado. Quando a gente fala de período de gestação, né? Eu já falei aqui mais ou menos, mas o que a gente tem? Né? Então, fertilização até o parto, a gente vai ter um período aí, 2/3 iniciais e 1/3 final. Essa divisão ela é muito importante, pensando nas questões nutricionais, que a gente vai discutir isso depois. O que a gente tem que ver aqui, né? O corpo lúteo ele é mantido durante toda a gestação, vocês viram isso lá naquele esqueminha. A placenta, né, ela produz, né, progesterona também. Então, o animal ele é dependente da placenta para a produção de progesterona. Então, são as duas principais fontes de progesterona para a manutenção da gestação. Nesse primeiro momento, o corpo lúteo é o responsável pela manutenção da gestação e ele vai fazer a inibição dos FSH e LH, né, durante a gestação, e a partir do momento que você tem o desenvolvimento da placenta, ela também é responsável pela essa inibição dos hormônios reprodutivos lá para manter essa gestação, né? Isso a gente tem aí duração de mais ou menos 150 dias. Tá? Então é mais ou menos porque a gente tem algumas variações. Eu trouxe um dado, né, foi publicado nessa revista. O que ele mostra para a gente aqui? Né? Então eu tenho aqui os dados dos animais aqui, por exemplo, peso. Então, peso, entre outras coisas, o que é interessante aqui? A gente tem um volume de dados muito grande coletado, e quando a gente pega aqui, ó, esses dados esse aqui é a duração da gestação, tá? Em dias. Então, eu tenho 14 mil dados aqui, né? Animais que geraram dados, tá? Com pedigree e avaliação. O que interessa pra gente aqui, ó? Tem uma média de 147,4, com mínimo de 130 e máximo de 160, tá? Então, eu vou ter, às vezes, cabras parindo com 130, e até 160, tá? Então isso é importante falar, porque assim, a gente fala 150, mas se você tem dupla gestação, tripla gestação, isso tende a ser mais curto. Se você tem um animal maior, com maior capacidade, às vezes tende a durar um pouco mais, tá? Então esse é um ponto aqui importante, que é a duração da gestação. Aqui também, ó, trazendo essa questão da gestação, ó, então 1468, a gente tem aqui 150, tá? Dados aqui, ou 150 dias, né, de duração da gestação desses 1468 dados. E aí quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, se é o peso, né, então animais mais pesados aqui, ó, a gestação dura um pouco mais. A questão da estação de reprodução, né, então aqui, ó, indicando que tem uma diferença, ó, 151 dias contra 150. Número, né? Então, quanto maior o número, menor é o tempo de gestação, tá? Então, aqui está mostrando isso. Só para vocês terem ideia aí que varia, né? Ele tem uma influência aí de vários fatores que podem influenciar. E a gente tem influência também aqui, ó, de raças, ó. A Togner aqui foi aqui, apresentou o maior, e 151 aqui foi para Nubiana, 150 Sunny. Então, assim,
Não é uma variação absurda, mas estatística, quando você tem um número maior, você vai ter algumas diferenças. A questão aqui também, ó, de peso, né, em função de dias de gestação. Então, quando a gente pega 150 dias aqui, ó, o que é interessante e é importante a gente olhar nisso aqui, depois a gente vai discutir com mais profundidade lá na nutrição. Se a gente for ver aqui o peso, né, esse animal aqui, ó, 50 dias, praticamente nada, 60, 70, 80, 90, 100 dias. Ó. 100 dias ele não chegou a 1 kg. De 100 dias a 150 dias, ele passa de 1 kg para 2 kg, para 3 kg. Né? Ele ganha 2 kg nessa... E vejam que a placenta, né, ela não aumenta, ela aumenta aqui, ó, nesse estágio final até 100 dias. Tá? Então aqui eu tenho um ganho de placenta, depois ela fica meio que estável, dá uma aumentada só no final. Então esse grande ganho aqui, ele está mais no final da gestação. Então isso é muito importante da gente entender aí o desenvolvimento da parte gestacional, né? Então nesse primeiro momento aqui o desenvolvimento da gestação. E você tem aqui a questão de tamanho e peso, né? E esse crescimento aqui exponencial do feto, né? No terço final da gestação. Então isso aqui é um gráfico que depois eu vou trazer para vocês, para a gente discutir a questão da exigência nutricional, mas já trago aqui algumas coisas para vocês pensarem. Durante a gestação, né? Então a gente tem ajustes metabólicos, que é a famosa homeorese, né? Que é o processo que o animal lança a mão para fazer esses ajustes. Então eu tenho aqui elevada concentração de progesterona, que é o que vocês viram lá, né? O corpo lúteo está produzindo e a placenta também. A gente, em função dessa progesterona muito alta, a gente inibição ali do eixo hipotálamo-hipofisário, então LH e FSH estão inibidos, né? Então essa inibição da síntese aqui de LH e o FSH é por um longo período, né? Então o que a gente acaba acontecendo? Você tem aí um estoque reduzido, né? E aí, o que é interessante a gente pensar, né? Então o que eu tenho aqui? Os dias de gestação, né? Então eu tenho lá a gestação, eu tenho o estradiol aqui, ó, tá muito baixo, né? A progesterona ela vai aumentando, porque o corpo lúteo produz, mas quem vai ser o principal produtor é a placenta. Então, à medida que ela vem crescendo, né? Lembra que ela aumenta, ela fica maior até aqui, ó. Então, ela vem crescendo, 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 progesterona lá alta. A partir do momento que eu tenho aqui o pico de estradiol, eu vou ter o desenvolvimento do parto em si, né? Então, esse pico de estradiol ele é o determinante aí do parto do animal, tá? Então, a partir do momento que o animal teve o parto, a progesterona ela cai consideravelmente, né, até níveis muito baixos. E aí, a partir do momento que ela cai em níveis baixos, eu dou espaço para que haja uma liberação da produção de LH e FSH, que vão ser importantes para que esse animal aqui, né, esses animais possam ciclar. Então, vejo que eu tenho toda uma inibição, e a partir do momento que isso some, né, a placenta vai embora, o animal nasce, aí eu crio as condições para que o animal recupere e ele passe a ciclar depois de um determinado período. Tá? Então, o que é o parto? Né? Então, vamos pensar aqui no parto. Esse animal, né, ele começou aqui, ele teve um pico de estradiol alto, ele teve aí liberação, por exemplo, de ocitocina, contração muscular, ele teve toda a dilatação e esse animal pariu. Né? Então, a partir do momento que ele pariu, a progesterona cai. Esse é o ponto base aí do parto. Aqui, ó, o que eu trouxe para vocês verem, né? Então, a ocitocina, o estradiol e a progesterona. Progesterona alta ao longo da gestação, aí eu tenho estradiol, depois eu tenho um pico de ocitocina. Ocitocina para fazer contração e liberação, tá? A partir do momento disso, a progesterona cai e o animal começa a ter possibilidade de ciclar. Então, lembrem disso, isso é extremamente importante. Esse é o conceito, né? Esse é tudo que está ali metabolicamente falando, né, a parte hormonal do animal que precede esse parto. Tá? Uma das coisas que a gente tem que pensar aqui, ó, né, o animal não prenho, né, no final da gestação e em termo, né? O que é interessante pensar aqui, ó, esse é um trabalho muito legal que ele mostra, por exemplo, a amplificação do efeito. Ó. Então aqui eu tenho uma capacidade de resposta, né, à ocitocina, e aqui, né, no final da gestação, você tem uma queda da ocitocina. E nesse momento aqui que o animal estava no parto, olha a liberação da quantidade de ocitocina que esse sistema está fazendo. Olha o impacto que isso tem lá todo naquela contração. Então você tem ali uma modificação que possibilita que naquele momento do parto você tenha ali tipo um turbo de liberação de ocitocina
que vai fazer com que o animal venha a parir, tá? Ele entre ali no termo, que é o conceito aí de parição. Então, isso é uma adaptação do animal, né? Aquela homeorrese que ele lança a mão para ele poder ajustar ali para aquela condição. Então, vejo que esse animal, nesse momento, que ele está com ocitocina lá no talo. E a ocitocina ela é um hormônio muito importante, tá? É um hormônio que vai fazer a conexão entre a mãe e o filho. Então, quanto maior o nível de ocitocina, maior ali vai ser a ligação mãe e cria. Tá? Então, esse animal aqui, ó, uma cabra lá nossa do setor, né, ela já tinha parido um aqui e ela já estava em trabalho de parto para parir o segundo. Tá? Então, esse animal aqui ele está seguindo essa queda da progesterona, já teve alta estradiol e está com alta aqui de ocitocina, fazendo com que esse animal tenha alta quantidade de contração e, consequentemente, consiga fazer aí o parto desses animais. Tá, então aqui ó, só mostrando, né? Ele está em trabalho de parto, esse animal, e ele está lambendo aqui, tá? Então ele está estabelecendo essa relação mãe e cria do cabrito aqui com a cabra, tá? Então, e veja que ela está em contração, tá? Ela está tendo contração aqui porque ela ainda está com o animal ainda no ventre para sair. Então, essa relação aqui ela é importante. E aí a partir desse momento aqui, né? Então ela tá aqui também já lambendo. Eu movi ela aqui para ficar mais fácil, porque esse espaço aqui é muito grande e aqui já não é tão arriscado, tá? E eu tinha outros animais aqui dentro dessa baia. Então esse animal tá com a bolsa aqui, ó, que é uma questão característica, tá? E vejo que ele está em contração, ó, e a ocitocina alta, né? Você tem aqui defecação também, é bem comum, tá? Então esse animal aqui, ó, ele está começando a apontar aqui, ó. Tá? Então, ó. Tá lambendo, tá em contração, tá? E aí aqui, ó, nesse momento aqui, ó, já tá mais adiantado, vejo que ela tá com bastante dor já assim de contração, ó. Tá fazendo força. O úbere dela tá cheio. E ó, olha lá, tá nascendo, ó. Contração, contração. E aí o animal cai. Aí assim, por questão só de segurança, o que normalmente a gente faz é a limpeza dessa parte da narina, só para garantir que ele consiga respirar. E aí deixar ela estabelecer essa relação, tá, de mãe e cria aí, que é extremamente importante. Tá? Então, essa aqui é só... Então, vamos lá, né? Então, o animal pariu, a partir do momento que ele pariu, ele vai entrar nesse estágio aqui, que é o puerpério, tá? Então, daqui até aqui, né? Então, pariu, amamentou, e aí ele dá em si novamente para o reprodutor cobrir, tá? Então, esse é o período de puerpério, que é do parto até o primeiro cio, na qual pode ocorrer a concepção, né? Ou uma nova gestação. O que a gente tem aqui, né? Nesse período eu vou ter a involução uterina e retorno à atividade ovariana, tá? A involução uterina, o que a gente sabe, né? Então a involução completa que ela ocorre mais ou menos em torno de 28 dias, ou 30 dias mais ou menos, tá? Parto simples, duplo, amamentação, desmame imediato, eles não vão afetar esse tempo de involução, tá? Então ela não sofre muito pouca influência dessa questão aí do efeito ambiental, tá? E então essa pouca relação com atividade ovariana também é uma outra coisa importante. Então, por exemplo, evoluir cedo, né, ou rápido, ou tardio, não tem relação com a atividade ovariana, tá? Então são coisas distintas, isso é importante lembrar. O que mais que a gente tem que pensar, né? Então, mesmo que essa involução uterina ela esteja aí, beleza, eu ainda preciso ter a outra parte, que é o quê? A atividade ovariana, tá? Que são coisas distintas. Isso aqui independe disso aqui, tá? Então, isso em mente. Isso aqui independe disso, tá? Então, 30 dias em média, tá? E aqui tem uma série de fatores que vão influenciar. Então, o que a gente tem que pensar aqui no retorno à atividade ovariana? Primeira fase, né, o primeiro momento aí desse retorno é o quê? Pulso de LH, só que eles são insuficientes e eles vão começar a induzir aí uma maturação folicular. Numa segunda fase, eu já tenho aí GNRH e LH, eles já estão aumentando, eles estão conseguindo repor aqueles estoques que estavam baixos em função de toda aquela progesterona ao longo da gestação que inibiu.
E aí o que eles vão fazer? Eles conseguem aí, estimular o desenvolvimento folicular e ovulação. Então tem uma primeira fase bem baixa do animal e uma segunda fase já de melhor qualidade. Então esse retorno, né, à atividade ovariana, ele vai depender do restabelecimento dessas atividades ou dessas concentrações de LH, FSH, que são influenciados diretamente pelo GNRH. Tá? Então essa é uma questão muito importante até esse animal retornar à atividade ovariana. Tá? A partir do momento que ele retornar, aí o reprodutor vai ter condição aí de fazer uma nova cobertura. Tá? E algumas coisas que vão influenciar, né? A estacionalidade, porque se esse animal, por exemplo, está num estágio, né, ou num momento do ano onde está com alta incidência de luz, né, o dia é muito grande, então ele vai estar inibindo o GNRH e, consequentemente, não tem LH e FSH. A raça, né, a gente viu que tem raças que são mais afetadas e raças que são menos afetadas pela estacionalidade. A nutrição, né, se o animal está em algum problema de deficiência nutricional, isso vai impactar. Lactação, eu tenho animais que têm uma capacidade produtiva de leite maior, isso vai fazer com que o retorno à atividade ovariana ele demore mais tempo, tá? Então, quanto mais produtivo for o animal, quanto mais leite ele der, ou quanto mais ganho de peso ele imprimir nos seus filhos, naturalmente essa atividade ovariana ela demora mais tempo para aparecer, tá? A amamentação, porque o estímulo que o cordeiro ou o cabrito faz, né, na glândula mamária, ele vai fazer com que haja liberação de ocitocina. A ocitocina ela tem feedback negativo na atividade ovariana. Tá? Então, isso é um ponto importante. Quando a gente pensa, né, nessa mudança, então, tudo isso aqui não estiver influenciando, aí você tem uma nova concepção. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, ó, eu saio desse cenário, né, que está tudo influenciando, tem outros fatores influenciando, isso, né, eu consegui vencer essa barreira, aí eu vou ter uma nova concepção, todo o ciclo se reinicia. Tá? E aí, puxando aqui para a parte final da nossa discussão, né, e eu tenho a puberdade. O que é puberdade? Né? Então, essa puberdade ela é fruto, né, ela é uma consequência da recria das minhas fêmeas ou dos meus machos. Né, e o que eu tenho que pensar nela? A alimentação após o desmame, incorporação ao rebanho, né, dessas matrizes ou reprodutores. Então a recria ela é o futuro do meu rebanho. E eu preciso saber qual é o momento ideal que elas vão ser incorporadas. Tá? Então recria ela é dependente dessa alimentação que eu vou dar para os animais após o desmame para eles serem incorporados lá como matrizes e reprodutores. Quais são os critérios que eu tenho que usar? Né? Como é que eu vou estabelecer aí quando e qual que é o momento, né, para incorporar essas fêmeas ou mesmo os machos no meu rebanho? Tá? Então, se vocês forem ver aqui, ó, essas fêmeas, né, são todas cabritas aqui, ó, elas já têm aí um tamanho, né, corporal bom, né, que seria já um dos critérios que a gente vai usar. E um outro critério seria a idade, né? Então, são só uma visão aqui das nossas cabritas aí, são as fêmeas que nunca tiveram gestação, tá? E se elas têm aí capacidade ou não de desenvolver uma gestação. Então, o que a gente tem aqui na puberdade, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a puberdade fisiológica e zootécnica. Fisiológica, né? Primeira ovulação, ela vai ocorrer mais ou menos de 4 meses, né? Em torno de 40 a 50% do peso adulto do rebanho, né? Então, essa é quando o animal começa a ter ovulação. Isso não necessariamente significa que ele deve ter esse óvulo fertilizado. E a zootécnica, né? Que seria o momento ideal para eu ter esse óvulo fertilizado. Então, de 8 meses de idade, mais ou menos, esse é um critério, e de 65 a 70% do peso das fêmeas adultas do rebanho. Então, se eu tenho uma fêmea aí mais ou menos com 50 quilos de peso adulto, eu vou fazer a conta para ter mais ou menos em torno de 65 a 70% do peso adulto, para eu expor essa fêmea à cópula, né? E ela já tem que estar mais ou menos aí com 8 meses de idade. Tá? Então aqui eu tenho imaturidade sexual e aqui eu tenho maturidade sexual. Tá? Então é importante lembrar desses dois critérios aí. Esse aqui é um trabalho, né, que o professor Jefferson lá da Embrapa de Coronel Pacheco fez, e eu acho muito interessante ele porque ele mostra algumas coisas que por exemplo, nesse aqui é um ganho de peso elevado, né, o animal ele vai chegar aí mais em torno de 8 meses aqui, ó, né, com o peso, só que o que acontece? Ele está mais pesado do que a idade, então ele tem um excesso de peso aqui. Esse animal está chegando no peso
né, ideal e na idade ideal, e esse animal ele teve um ganho mais baixo, ele vai chegar no peso ideal numa idade muito avançada. Então eu tenho excesso de idade, excesso de peso, aqui é meu peso mínimo, aqui é minha idade mínima, então esse é o ponto ideal. Tá? Então o que eu tenho que sempre trabalhar, né, nutricionalmente falando? Eu vou ter que trabalhar para que eu tenha um animal nesse momento com essa idade. Então o ganho de peso para essa idade ele tem que ser muito bem pensado para que o animal chegue com essa idade e esse peso aqui. Tá? Ele não precisa chegar nem aqui, nem aqui. Tá? Aqui eu gastei dinheiro demais, aqui eu vou gastar tempo demais para eu conseguir incorporar no meu rebanho. Consequentemente, dinheiro também. A puberdade aqui, então, fisiológica, né, dos machos. Mais ou menos 5 meses de idade. Tá? Eles vão ter primeiro o espermatozoide no ejaculado. 11 meses de idade, mais ou menos, seria a zootécnica. E maior quantidade e qualidade de espermatozoides. É o que é interessante aqui, e aquela relação da circunferência escrotal é muito importante para a gente fazer uma avaliação desses machos. Imaturo sexualmente, imaturo sexualmente. Tá? Bom, então, da parte de fundamentação, né, a gente chega aí tentando esclarecer o máximo de questões possíveis, principalmente essas diferenciações com relação a ovinos e caprinos, porque, sem dúvida, essa parte de reprodução, ovinos e caprinos, eles são bem diferentes do que a gente tem aí em outras espécies de interesse zootécnico também, tá? Dúvidas aí, a gente, em um momento oportuno, a gente pode tirar. Por enquanto é isso, gente. Aí eu volto num segundo vídeo para a gente discutir a parte de manejo e depois como avaliar também.